Graça e paz. Nós estamos aqui já nos preparando para essa transmissão. Eu só estou tentando colocar aqui uma pessoa para estar junto conosco. Estou vendo se ela entra aí para poder participar. Já pedi para ela, para Alice dar uma olhada. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Peço que você já fique aí atento. Só estou ajeitando aqui. Muito bem. Não sei quantos já estão nos assistindo aí, né? Mas você já pode ir comentando aí se quiser. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Não. Muito bem, a gente vai estar dando início aqui a mais uma programação da igreja. Eu digo que é mais uma programação da obra do Senhor, da obra missionária. Creio que Deus vai estar falando poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. E conforme for entrando os irmãos aí, a gente vai estar ministrando, vamos estar orando, vamos estar levando essa palavra. Compartilhe aí com seu irmão, com sua irmã. Nós estamos aqui na igreja porque às vezes alguns querem vir aqui participar, mas até o momento não chegou ninguém. Mas a gente já, por questão de horário, vamos começar, porque é importante a gente estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A pessoa que eu convidei aí não está online aí, não sei se ocorreu devido a essa chuva algum problema, mas nós vamos estar iniciando assim mesmo. Hoje é um culto de cura e libertação, a obra não para e nós não podemos ficar sem fazer a obra missionária, porque Jesus, eu digo que Jesus está às portas. Você está me ouvindo bem, minha irmã Rita? Deus te abençoe. Aí Rita Menezes está aí acompanhando. Então vamos estar orando aqui por aqueles que vão estar participando nesse momento desse culto. Amém? Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de vir, Senhor, aqui na tua casa para celebrar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que vão estar acompanhando agora através da rede social, do Face da igreja, essa ministração, essa palavra que eu creio que vai falar poderosamente aos seus corações. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre essas vidas e que eles sejam impactados e transformados para a honra, glória e louvor do teu nome. Que a paz do Senhor esteja nas casas, nos corações, e que hoje todos se alimentem bem daquilo que o Senhor tem separado para teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, como é um culto de cura e libertação, a gente está com poucas pessoas e, na verdade, eu já entro direto na ministração da palavra, eu já entro direto aqui
como só está eu na igreja, não há problema de eu tirar, porque a máscara só está eu mesmo aqui na igreja, até o momento. Se chegar alguém, eu coloco a máscara novamente, até por uma questão de critérios e guardar os irmãos, né? Bem, a gente sabe que cura e libertação foi uma marca do ministério de Jesus. Jesus, ele fez a cura do filho de um oficial do rei, que está lá no João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Ele foi rejeitado em Nazaré, está em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Mas aqui tem outra cura de um endemoniado num sábado, está em Marcos e em Lucas. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28, e Lucas capítulo 4, 21 a 17. Mas eu quero ler aqui agora com vocês, primeiramente Mateus 8, de 1 a 4. Jesus, ele curava porque ele via a necessidade das pessoas. A gente sabe que hoje, eu sei que há muitas pessoas que têm passado por necessidades, passado por situações difíceis, passado por situações que verdadeiramente têm impactado a vida das pessoas. Imagina você se o Espírito Santo de Deus não tivesse mais aqui na terra. O que seria da nossa geração? Imagina você se a igreja não tivesse mais aqui atuando como verdadeiramente representante celestial do Senhor na terra. O fato é que existe uma perseguição, não só mais agora com um cristão em si, mas é contra o cristianismo em geral. Só que Jesus está muito acima dessa competição, dessas coisas. E como pastor, como evangelista, como missionário, como servo, como discípulo, eu não posso deixar de falar das maravilhas que esse Deus tem feito na minha vida. O que eu vejo hoje Deus continua chamando uma geração que vai anunciar o Evangelho, mas diante de tantas adversidades, eu percebo que muitas pessoas dão mais desculpas do que anunciam o Evangelho. E o Senhor quer nos usar. Os sinais seguirão os que creem. Talvez seja por isso que muitos continuam tendo os mesmos resultados, porque continuam dando as mesmas desculpas, continuam fazendo as mesmas coisas, continuam tendo os mesmos hábitos. E nós temos que mudar. Não é uma chuva que vai te parar, não é uma dificuldade que vai te parar, não é uma enfermidade que vai te parar. Enquanto tiver fôlego, faça a obra, anuncie, pregue, porque a gente sabe que Jesus, ele diz, antes de eu ler Mateus 8, estou dando uma introdução para você entender. Jesus, ele diz o seguinte, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vê que no tabernáculo, lá no templo, tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Ou seja, para chegar no átrio tinha uma porta. Então Jesus é o caminho para chegar até essa porta. Aí chegou ali para entrar onde tinha os pães ali da apropriação do santo lugar, Jesus, ele é o caminho, ali é a verdade. Então para chegar lá é através de Jesus. E para entrar no santo dos santos, que tem a vida, é só através de Jesus. Então perceba que a cura, ela não vem somente física, mas ela também acontece de forma espiritual. Então aqui tem um leproso. Mateus 8, versículo de 1 a 4 diz o seguinte: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode
tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Beleza. O que nós vemos aqui? A questão desse homem leproso que foi curado. Jesus desce do monte. O que Jesus ia fazer no monte? Jesus geralmente ia para o monte para orar, para buscar ali a presença do Senhor. Se ele, sendo filho de Deus, fazia isso, quanto mais eu e você. Nós temos que ir para o monte, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que verdadeiramente fazer a obra do Senhor. Eu não sei se aqui está, o vídeo está, deixa eu olhar aqui o negócio. Eu acho que está normal, está público, beleza. Então ele, e eis que veio um leproso e o adorou. Qual foi a atitude do leproso? Adorar. Então hoje, o que nós estamos fazendo diante do Senhor? Nós precisamos adorar. Nós estamos vendo que pessoas estão sendo proibidas de ir à casa do Senhor para adorar. Ah, pastor, mas Jesus está em todo lugar. Sim, concordo plenamente. Não tem como negar isso. Ele é onipresente. Mas nós sabemos que lá no livro de Atos falava que eles prosperavam no templo e de casa em casa. Então é necessário eu vim adorar o Senhor no templo. Então o que eu tenho que fazer para adorar o meu Deus? Quero lembrá-los que quando Faraó tentou segurar o povo, Moisés falando: libera o meu povo para me adorar no deserto, ele segurava uma praga vinha, e cada praga humilhava um Deus deles. Então eu fico olhando que tipo de Faraó tem se levantado hoje para tentar te impedir de adorar a Deus e ser curado da lepra que talvez você tenha. Possa não ser uma lepra física, mas pode ser uma lepra espiritual, pode ser um problema que você não consegue resolver. Quantas pessoas estão passando por necessidades e tendo ansiedades, tendo princípios de depressão e por aí vai. E a pessoa quer buscar. A igreja faz um papel e chega em lugares que o Estado não chega. A igreja faz um papel fundamental, que é pregar o Evangelho e levar as pessoas a se libertar de amarras espirituais. Isso só é possível com o poder que há no nome de Jesus. Não tem como negar isso. E quando eu olho aqui, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O leproso não podia se chegar até Jesus ou até a multidão, e ver aqui no versículo 1 que tinha uma multidão, porque era uma doença que não tinha cura. Ele tinha que ficar fora da cidade, fora do arraial, longe, para que não contaminasse ninguém, porque era uma doença que ela pegava com facilidade, ela era transmissível, era uma doença ali que a pessoa podia pegar de uma hora para outra. Então eu digo hoje que a lepra dos nossos dias é o Covid, que você tem que se proteger, você tem que usar máscara. Eu estou com a minha aqui e volto a dizer: eu estou sem máscara agora, porque não tem ninguém na igreja, só está eu, o Pai e o Espírito Santo, fazendo essa live, levando essa palavra até você. Mas temos que usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social e fazer uma série de critérios. Então essa é a lepra dos nossos dias. E a pessoa que está com uma enfermidade, o que esse texto nos ensina? Ele adorou e disse: Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Você tem feito isso, meu irmão? Minha irmã? Nós precisamos chegar até Jesus e dizer: Senhor, se tu quiseres, Senhor, tu podes me curar.
tu podes restaurar minha vida, tu podes restaurar minha casa. Eu acredito, Senhor, que só tu és a resposta. Se o Senhor vai curar através da medicina ou através do milagre, por mim pouco importa. O importante é que eu receba a cura das tuas mãos. E Jesus olha a sinceridade daquele homem, a adoração daquele homem, a necessidade que aquele homem estava, e diz o seguinte: estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero ser limpo. Só isso. E logo ficou purificado da lepra. Imagina essa cena, aquele homem sendo purificado da lepra no meio daquela multidão. Aí Jesus dá uma ordem. Jesus fala para ele uma coisa. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote ficava no templo e oferecer a oferta para servir de testemunho. Ou seja, Jesus fala para ele fazer o que o procedimento deveria ser feito era. Ele ia até o sacerdote: olha, eu fui purificado por Jesus, no meio do caminho eu vim aqui oferecer oferta de gratidão ao Senhor e vou permanecer fiel agora. E a minha vida será um testemunho que eu era antes e o que eu sou hoje. Então nós temos que testemunhar. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo: olha ali o fulano, bebia que só, tinha uma vida ali, vivia nos bares e agora é de Jesus. Olha aí, todo errado. Glória a Deus por isso. É um testemunho. A pessoa tinha uma vida que não tinha sucesso nas suas áreas, era uma pessoa que não tinha sonhos, perspectiva, era aprisionado pelo vício da bebida, e a pessoa foi liberta. A gente tem que dar glória a Deus. Nós temos que dar glória a Deus diante disso, porque só Jesus, Ele pode purificar. E a palavra de Deus mostra que pelos frutos conheceremos quem é discípulo e quem não é, quem é joio e quem é trigo. E aí, Jesus continua fazendo curas e milagres. Quando nós continuamos lendo Mateus, e agora capítulo 8, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Olha aí, primeiro chegou o leproso, agora chega um centurião. Um cara que tinha conhecimento, que tinha, vamos dizer assim, obedecia ordens e dava ordens. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico. Então esse aqui, um era leproso, o outro paralítico, e violentamente atormentado. Então imagina, irmão, hoje uma pessoa paralítica de cadeira de roda, muitos dizem: não tem mais jeito não, essa pessoa vai morrer assim. Será? Se tiver fé, realmente essa pessoa não pode levantar e andar? Com certeza. E o que aconteceu? E Jesus respondeu: eu irei e lhe darei saúde. Jesus se prontifica em ir com o centurião para dar saúde àquele homem que estava paralítico e violentamente atormentado, segundo o centurião, aqui que está falando com Jesus. E o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha que lição de fé este homem está dando para a igreja hoje. Um centurião que não era cidadão judeu, dando aqui uma postura de fé para nós. Pois também sou homem, versículo 9: pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai como crestes, e te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Qual foi a diferença para esse homem receber aí o criado, essa bênção aí por esse homem que estava enfermo, estava passando por uma situação difícil? É muito interessante que Jesus, ele destaca a fé do centurião. Ele destaca. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, chegou momentos que eu ia para a igreja e eu pregava só para as cadeiras. E um belo dia eu cheguei na igreja, você vai entender porque eu estou dando esse exemplo. Eu cheguei na igreja e comecei a cantar, a louvar, abri a igreja toda, não veio ninguém, era um culto de oração. E para minha surpresa, cantei lá uns 6 louvores, 7 louvores, e fiz uma oração, preguei como se tivesse qualquer pessoa na igreja, orei, finalizei e fui fechar a igreja. Para minha surpresa, irmãos, quando eu estou fechando a porta da frente da igreja, umas pessoas estavam sentadas na calçada e disseram assim: pastor, muito obrigado. Aí eu, por quê? A palavra de hoje foi toda para mim, e a partir de hoje eu vou mudar de vida. A gente pensa que quando a gente vai fazer a obra de Deus, as coisas não estão acontecendo, não estão fletando. Então esse homem aqui, não foi preciso ele levar o servo dele, né, o paralítico lá até Jesus, não foi preciso. Ele fala aqui somente que ele estava, o criado dele era paralítico, estava violentamente atormentado, e pela fé dele, o seu servo foi curado. Então, quem da sua família hoje está passando realmente, está violentamente atormentado, está assustado ou assustada diante da nossa realidade chamada pandemia aí que assola o mundo? Você tem chegado até Jesus? Deixa eu botar aqui, ver se eu vejo a pessoa que ia falar hoje também. Você tem chegado até Jesus? Você tem participado de oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas? Como é que você tem feito isso? Como é que você tem buscado esse conhecimento? Como é que você tem encarado essa situação? Então a gente vai olhando aqui uma realidade como essa, e eu preciso ter a atitude desse centurião. Eu preciso colocar minha fé em ação. Eu preciso realmente botar em prática o que Jesus falou para cada um de nós. Então perceba, deixa eu tirar isso daqui. Amém. Perceba que nós precisamos verdadeiramente ter uma postura de fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que ainda não aconteceu e vai acontecer. Você tem fé? Se não tem, peça a Deus. Esse foi o segundo. Falei do leproso e falei agora do centurião, né, que olhou a questão do seu servo. E aí, continuando, nós vemos aqui um fato interessante. No versículo 14 do capítulo 8 de Mateus, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, que era um dos seus discípulos,
viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. Terceiro ponto, ele chega, toca na mão da mulher, que era a sogra de Pedro, estava com febre, e o que aconteceu? Ela foi curada. Mas logo que ela é curada, ela não fica ali, ainda estou sentindo aqui, estou sentindo ali. Não, ela se levanta e vai servi-los. Deixa eu ver aqui se agora a minha irmã entra aqui. Participar, ela não está participando. Adicionar. Bora ver se ela entra aí. Está adicionando a Alice aí para poder dar uns detalhes aí para me ajudar. Então, ela aqui, né, verdadeiramente, porque assim que ela é curada, ela levanta e vai servir. Então, nós quando somos tocados por Jesus, nós somos curados por Jesus. Nós somos transformados, nós somos impactados, nós somos verdadeiramente pessoas que não tem como ficar se lamentando mais. A nossa geração precisa ser uma geração que tome decisões centradas no Senhor. A gente precisa realmente estar diante do Senhor buscando. Alice, ela não conseguiu entrar e não sei o que aconteceu, mas era importante você entrar aí, tá? Manda um recadozinho aí, vai ser importante. Então, nós precisamos, verdadeiramente, estar centrados e focar naquilo que o Senhor está nos mostrando. Quando a gente vai... deixa eu ver aqui um texto. Multidões curadas. Olha só como Jesus... Ele faz a coisa acontecer assim naturalmente e transforma a vida das pessoas. Lá em Mateus capítulo 12, bora lá, versículo 15 ao 21. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, né, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou todos. Ele, depois que curou o homem da mão esmirrada, ele curou todos aqui. Já falo contigo, Alice. E recomendava-lhe rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, e o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem chamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E o seu nome, os gentios esperarão. Então, a gente vê aqui, no versículo 15, já mostra o seguinte, que Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e curou a todos. Ele sabia que os fariseus eram contra ele e queria matá-lo. Então ele sai de lá e continua fazendo o quê? Fazendo a obra do Senhor. Alice, eu vou te mandar um convite, só para eu entrar lá no sininho e aceitar. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, adicionar. Pronto. E é só você aceitar lá, aparecendo o seu Face lá em cima, lá a notificação, aceitar e eu te coloco aqui e a gente vai interagindo. Então perceba que cura, ela tem que haver uma disposição nossa. A cura tem que haver o quê? Eu preciso buscar, eu preciso fazer isso. Ou alguém tem que fazer por mim. Nós percebemos que o leproso foi lá, adorou e pediu. Já o centurião vai lá e o quê? Pede pelo servo. Aqui
a sogra de Pedro chegou lá, era discípulo de Jesus e sabia, já foi lá imediatamente curou. Nesse caso aqui, a multidão segue Jesus, ele vai e atende a todos. Ninguém voltar para casa do jeito que chegou. Então, o que isso nos ensina? Que eu preciso ter uma disposição, eu preciso ter uma atitude, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso realmente fazer a diferença. E será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou fazendo a vontade do Senhor como verdadeiramente deveria? Então, é basicamente isso, né? Eu estou mandando para ti, Alice, o convite, você não está aceitando. Pegar na notificação lá, aceitar, que você consegue entrar, tá? Então, assim, cura, o curou, ela vem comparar com uma terapia e um ato terapêutico que originalmente serve, tá aqui, agora acho que ela vai. Deixa eu só ajeitar aqui, adicionar, adicionando. Estou tentando te adicionar, então não está entrando. Então serve de quê? Serve, é uma forma subalterna como cuidar dos afazeres domésticos dos membros. Ou seja, curou, ela foi lá, o Senhor foi lá e restaurou. Curou de dentro para fora. É interessante como Jesus ele opera. Teve N situações de curas que eu já participei. Muitas das vezes não precisa ter todo aquele sensacionalismo, aquela coisa de estar gritando, virando carambela, coisa desse tipo. Não precisa disso não. Precisa ter fé, tá? Precisa ter fé. Não estou dizendo que o Senhor não cura e não faz determinadas